Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos seus lares, e que este sábado possa ser um sábado também muito especial para todos nós. É verdade que nós estamos privados circunstancialmente de podermos reunir-nos na casa de culto. O nosso Deus é maravilhoso porque Ele criou, se assim me posso exprimir, um templo ou uma catedral no tempo. E essa catedral, que não é física nem está restrita a um espaço geográfico, mas está no tempo, chama-se sábado. E todos nós podemos estar em comunhão com o nosso Deus nesta catedral que é o sábado. Sim, queridos irmãos, nós podemos então meditar na palavra de Deus, podemos louvar o nosso Deus juntos, graças às novas tecnologias. Na palavra de Deus nós encontramos o seguinte texto, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Podemos abrir as nossas Bíblias e podemos até acompanhar o texto através do ecrã. Isaías, no capítulo 40, versículos 30 e 31, nós lemos assim na palavra de Deus: Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sim, a águia é um pássaro, é uma ave extraordinária, e ela aparece na Bíblia como um símbolo. Eu tive a oportunidade, queridos irmãos, já faz uns anos, quando estava a trabalhar em terras do Alentejo, mais propriamente no Baixo Alentejo, na bela cidade de Moura, nós fizemos com os nossos desbravadores um acampamento de verão num lugar muito especial, perto da fronteira com Espanha. Creio que ainda lá está, deve estar, um castelo chamado Castelo de Noudar. Um belíssimo castelo, muito antigo, que nós conseguimos, com a graça de Deus, reservar para fazer as atividades com os jovens, com os bravadores e tições, companheiros também. E, a determinada altura, num dia de atividades, eu tinha um apito com um som muito agudo para me destacar um bocadinho como chefe do acampamento, para chamar as crianças para as atividades ou para uma reunião. Então, a primeira vez que eu usei esse apito, aconteceu uma coisa extraordinária, e há momentos que realmente só se vivem uma vez. Nós fomos obrigados a olhar para o céu, e ali havia um bando de águias reais que sobrevoava o castelo. Todos nós ficámos muito surpreendidos com isso, mas foi uma oportunidade para todos nós, para as crianças, um momento de maravilha, ver tantas águias, uma coisa rara, águias reais mesmo, a sobrevoar o castelo. Mais tarde eu compreendi que alguns cientistas estiveram a trabalhar na zona de Évora a estudar as águias e usaram um apito idêntico. Não sei como é que eles reagiram ao apito, mas o facto é que a explicação poderia estar aí. E sim, desde os primórdios da humanidade, os animais sempre exerceram uma grande influência na organização social dos povos. É que, inspirando-se nos hábitos dos animais, os povos tiravam lições práticas no que esses animais tinham de melhor. No que diz respeito à águia, ela foi o símbolo de vários povos. Vou dar alguns exemplos. Foram encontradas esculturas de águias gigantes em escavações arqueológicas nas antigas cidades da Mesopotâmia.
Só para uma parte, Mesopotâmia vem do grego meso, meio, Potâmia, rio, quer dizer terra entre dois rios. Que rios são esses? O Tigre e o Eufrates. Hoje abrange grande parte do Iraque e do Kuwait, também fronteiras com a Síria, a Turquia e o Irão, lugares que nós conhecemos, um pouco talvez pelas notícias também. E ali, mesmo nessas cidades muito antigas, havia, portanto, como eu disse, esculturas de águias. Eu creio que pelas suas características, a águia é grande, é robusta, é uma ave imponente, consegue voar até à velocidade de 100 km por hora, portanto, grande rapidez, velocidade, tem grandes aptidões como ave de rapina, portanto, a sua rapidez, a eficácia quando caça. Por essa razão, a águia esteve também presente, por exemplo, nas bandeiras dos exércitos da antiga Pérsia. No exército romano, a águia era o símbolo máximo. Na Idade Média, a águia era a figura dos brasões de famílias poderosas, influentes. O emblema de Napoleão Bonaparte era a águia dourada. E, como sabeis, a ave símbolo dos Estados Unidos da América é a chamada ave careca. Não é que haja aves carecas, digamos assim, como posso dizer, é uma ilusão, porque as águias chamadas carecas têm portanto, a cabeça com penas brancas. Isso dá um aspecto como se ela fosse careca. Mas é uma belíssima ave. Existem também, queridos irmãos, preciosas lições para nós, e porque a águia, como lemos no texto de Isaías, no capítulo 40, versículos 30 e 31, os irmãos leram bem, aqui fala de que os jovens se cansarão e fatigarão. Isso é humano, que haja exaustão, que haja cansaço, que haja, portanto, desfalecimento. E o texto sugere, no versículo 31, mas que os que esperam no Senhor, aqui está, somos nós, os que aqui estamos hoje, aqueles que esperamos em Deus, diz o texto, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O texto pode levar-nos a pensar ou a refletir, de facto, na promessa da vida eterna, onde já não haverá doenças, nem problemas, nem cansaço. Mas, irmãos, um dos sentidos que encontramos neste texto é que para tempos difíceis, tempos que nos roubam a nossa energia, que nos cansam, que nos, podemos dizer, desanimam, que nos afligem, o texto nos diz que aqueles que esperam o Senhor ganham força, ganham ânimo, como asas de águias. Vamos já ver as características dessa belíssima ave. E por isso eu digo que há preciosas lições que nós podemos tirar dos hábitos desta extraordinária ave que é a águia. Em primeiro lugar, a águia é o pássaro que voa mais alto e que constrói os seus ninhos nas montanhas mais altas, quando pode. Lembro-me ainda, na altura em que trabalhava com desbravadores, gostávamos muito de aventura, descobrir, e mais para sul, portanto um bocadinho a norte de Lisboa, não me lembro já exatamente o local onde fizemos essa excursão com um clube numeroso de desbravadores, nós estávamos no cimo, numa montanha, portanto numa plataforma de uma montanha, e eu pedi a um desbravador para ir fazer uma espécie de reconhecimento do terreno. Ele ia um bocadinho à frente. E ele foi, passado uns instantes, eu vinha a correr, a esbracejar, a gritar, chefe, é uma coisa extraordinária, e nem conseguia explicar. Então, quando nos aproximámos, era um ninho de águia, com alguns filhotes. Sorte nossa que a águia tinha saído para caçar, para alimentar os filhotes, porque senão poderia ter nos confundido com alguma ameaça. Sim, irmãos, da mesma maneira, nós, como crentes, como filhos de Deus, devemos sonhar alto, construir os nossos sonhos com ideais elevados.
A águia também carrega, e esse é um aspecto muito interessante, os seus filhotes nas asas, nas suas asas. A águia com as asas abertas consegue, algumas delas, numa envergadura de 2 a 3 metros. É algo de extraordinário. O Criador faz as coisas de forma maravilhosa. Como a águia sobe muito alto, como eu disse, ela voa, a ave que voa mais alto, se ela não tivesse essa envergadura, ela não teria a possibilidade de planar nessas alturas e deixar-se conduzir pelo vento. É uma imagem extraordinária. E ela, quando quer ensinar os seus filhotes a voar, leva-os nas suas asas. Há 2 textos na Sagrada Escritura que nós podemos encontrar essa imagem também. Em Deuteronômio, no livro, portanto, Deuteronômio, no capítulo 32, podemos ler aí 32, versículo 11. Diz assim no texto sagrado: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Sabem, Deus usou esta imagem, e é surpreendente, e é uma coisa mesmo maravilhosa, para ilustrar a forma como Ele trabalhou com o seu povo quando o libertou do Egito, e aí o povo estava, vamos dizer, completamente derrotado, eram escravos. Deus libertou os seus filhos, e no texto sagrado sugere esta ideia, portanto, libertou-os não só para lhes dar liberdade, mas ensinou-os a voar. O plano de Deus era esse, era permitir aos seus filhos que pudessem recuperar a sua liberdade, a sua autonomia, tal como a águia faz com os seus filhos. No outro texto, que encontramos também em Êxodo, capítulo 19, a mesma ideia, no versículo 4, diz mesmo assim, Êxodo 19, 4, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Aqui está uma imagem maravilhosa dos grandes feitos de Deus em relação ao seu povo. Assim também o Senhor, queridos irmãos, nos carrega nos seus próprios braços e leva-nos ao mais alto dos céus. Porquê, poderíamos perguntar nesta altura, talvez alguns de nós no seu coração perguntem, porquê uma meditação sobre a águia? Ou talvez tenham na expectativa o que é que irá acontecer a seguir na meditação. Mas eu quero dizer já aos meus queridos irmãos o seguinte: durante a história da humanidade, os filhos de Deus sempre passaram por provas, grandes dificuldades, não apenas a nível individual, mas também como povo. E o que a palavra de Deus, o que a inspiração que Deus deu aos seus profetas, àqueles que escreveram a palavra de Deus, é que Deus quer carregar-nos nos seus braços nesses momentos difíceis, como aqueles que estamos a viver, e dar-nos uma perspectiva do alto, das coisas eternas, das coisas elevadas, das coisas de Deus. A ideia é essa. Para além disso, outra característica da águia é que a águia possui, podemos dizer, uma visão telescópica. Ela tem, se os irmãos virem a cabeça da águia, os olhos estão perfilados, de forma que ela vê tudo o que está em frente dos seus olhos. E ela consegue, em grandes altitudes, olhar para baixo e ver o seu alimento. Há bocadinho, quando dizíamos que alguns reinos, impérios, como o Império Romano e outros, usaram a águia como símbolo. Era talvez mais inspirados, não como a Bíblia, mas no sentido que a águia é uma ave de rapina e, portanto, com grande velocidade ela desce e agarra a sua presa. Creio que talvez os romanos, ou os persas, ou os babilónios, ou outros povos assim, tenham usado essa imagem da águia para as suas conquistas, para a velocidade das suas conquistas, para o seu poder. Mas, na verdade, esta visão extraordinária que a águia tem, também nós precisamos, irmãos,
de ter uma visão panorâmica, de sermos atentos observadores de tudo aquilo que nos rodeia, apoiados na palavra de Deus, evidentemente. É muito importante essa visão. A águia é a única ave que atravessa tempestades e voa acima das nuvens. Quando se forma a tempestade e a águia se encontra por baixo, ela, num voo vertical, fura a tempestade e fica a planar por cima da tempestade. O que está entre ela e a tempestade, aliás, por cima dela, o sol, e ela fica ali a planar. É interessante. Sim, queridos irmãos, também nós, ao passarmos por problemas, nós não precisamos nos afundar. E quando eu digo afundarmos-nos, por vezes, há essa tendência para deprimirmos, para desistirmos, em tempos difíceis como aqueles que estamos a viver. Há desânimo, por vezes. Sim, nós precisamos é de subir. Subir, irmãos, enfrentar as nossas tempestades. Porquê? Porque Deus está conosco. Somente os cristãos destemidos, corajosos, podem voar acima das nuvens e receber a luz do sol da justiça. Sim, se eu contemplar Cristo, se eu me não deixar vencer pela tempestade, pela dificuldade, pelo desânimo, pelo que me está a acontecer, e olhar para Cristo, é a ideia de subir e olhar para o sol da justiça que é Cristo. Sabem, muitas aves voam em bando, nós já vimos isso nas migrações das aves, cruzando os céus. No entanto, as águias voam por vezes, ou a maior parte das vezes, solitárias, ou em pequenos grupos, como aqueles que eu há bocadinho falei, lá no Alentejo, havia aquele bando de águias reais, mas nós, o mais vulgar é vermos a ave solitária, a águia solitária. E sim, queridos irmãos, também aqui, muitas vezes nós temos de caminhar sós, por qualquer razão. Há pouco, quando estávamos a ver aquele vídeo, não sei que país seria, a Índia ou Paquistão, onde alguns cristãos estão ali em culturas difíceis, em lugares difíceis, para assumir a religião cristã, para seguir a Cristo. Muitas vezes, alguns dos nossos irmãos se sentem sós, estão sós. Sós no sentido horizontal, porque na relação com Deus eles não estão sozinhos, claro. Muitas vezes, também é verdade que nós não conseguimos compartilhar as nossas ideias com a maioria. Estou a pensar, por vezes, nos jovens, na escola ou na faculdade. Ali está uma águia só, porque não consegue partilhar, ou é difícil de partilhar. Mas assim, nós temos algumas vezes de voar em contramão com o mundo. Também é verdade, no emprego ou em qualquer circunstância. Mas, tal como a águia, como dizíamos, a águia consegue atravessar a tempestade e contemplar o sol da justiça, o cristão nunca está só, tem a companhia do seu querido e amado Salvador Jesus. Também é um facto extraordinário que nunca ninguém observou o cadáver de uma águia por aí. É interessante isso. Sabem que quando sentem a morte chegar, as águias voam para o topo mais alto e esperam que a morte chegue. Há um mito que diz que as águias conseguem viver até aos 70 anos. Eu digo que é um mito porque isso não está provado. A águia consegue atingir a idade de 30 e poucos anos. Portanto, o animal também envelhece. E é verdade que não perde capacidades nas suas garras, na sua visão, para poder se alimentar. O que ela perde é agilidade, os seus músculos. Tal como nós, quando envelhecemos, já não temos tanta agilidade, e aí então a águia começa a perder qualidade de vida. Também nós, irmãos, como as águias, precisamos ser fortes nos momentos dolorosos. E quando a morte chegar, nós temos uma garantia que nos vem do nosso Deus Todo-Poderoso,
Que garantia é essa? A garantia da ressurreição. Há uma história que eu gosto muito, uma história muito antiga, que conta-se que um certo agricultor encontrou um filhote de águia e levou-o para a quinta e criou esse filhote de águia juntamente com as galinhas. E ele tratava aquele filhote de águia exatamente como tratava as suas galinhas, de modo que a águia pensasse que também era uma galinha. Ele dava-lhe a comida como dava às galinhas, atirava o milho para o chão, dava-lhe água num bebedouro, rente ao solo, etc. E com o passar do tempo, a águia passou a portar-se como se fosse mesmo uma galinha. Quem visse aquele espetáculo era estranho, porque havia um grupo de galinhas e depois havia ali uma águia que se comportava como uma galinha. Acontece que um certo dia passou por aquela quinta um biólogo que andava a estudar a região e os animais e ficou surpreendido ao ver a águia comportar-se como uma galinha. Isso não é normal. O que se passa aqui foi à procura do agricultor. Quando o encontrou, disse: prezado amigo, aquilo não é uma galinha, é uma águia. Ao que o agricultor respondeu: bom, agora ela já não é mais uma águia, agora é uma galinha. E o biólogo insistiu: não, amigo, é uma águia, será sempre uma águia. Vamos ver uma coisa. Então ele pediu licença e gentilmente levou a águia para cima de um telhado, ali perto, e levando-a nos braços, ele disse para a águia: voa, tu és uma águia, tens de assumir a tua natureza. Mas a águia não voou. E o agricultor tomou a palavra outra vez e disse: eu bem lhe disse, ela agora é uma galinha. O biólogo, não convencido, respondeu: amanhã veremos, prezado amigo. Eu vou estar aqui amanhã. E no dia seguinte, logo de manhãzinha, os dois subiram ao alto de uma montanha com aquela águia. E o biólogo levantou de novo a águia e disse: águia, vê este horizonte, vê o sol lá em cima, os campos verdes lá embaixo. Repara bem, todas estas nuvens podem ser tuas. Desperta para a tua natureza e voa como a águia que tu és. A águia começou a contemplar tudo aquilo, e foi ficando maravilhada com a beleza das coisas que ela nunca tinha visto. Ficou um pouco confusa no início e sem entender porque é que tinha ficado tanto tempo afastada de toda aquela beleza. Então ela sentiu o seu sangue de águia correr nas veias, perfilando as suas asas, partiu num maravilhoso voo até que desapareceu no horizonte azul. Sim, queridos irmãos, os cristãos são como as águias. Eu creio na palavra de Deus e nas maravilhosas imagens e ensinos que nos dá. Nós não temos que agir como galinhas, como se pretende que sejamos. Como disse ao longo dos tempos, isso é o que Satanás pretende, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, o inimigo dos filhos de Deus. Ele pretende que nos comportemos como galinhas, sendo águias, com o nosso bico virado para o chão, com uma mentalidade de galinha. E por isso, com uma mentalidade de galinha, torna-se muito fácil controlar os seres humanos. Porquê? Porque baixam a cabeça em relação a tudo com receio. Mas os cristãos não são galinhas. Os cristãos são como águias. E Deus quer que nos comportemos como águias. Sim, queridos irmãos, o desafio do Senhor para nós, nesta manhã, eu diria, é que nos comportemos como águias. Oremos com o salmista, neste maravilhoso Salmo 103, versículos 1 a 5. Diz assim na palavra de Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só
dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Queridos irmãos, queridos amigos, como compete aos verdadeiros filhos de Deus, nós somos convidados a conduzir a nossa vida de cabeça erguida, levantada para as coisas do alto, como o símbolo da águia é o símbolo do cristão. Que Deus nos dê essa convicção profunda no nosso coração e encha a nossa alma de esperança e de consolo. Amém.